Rui, rapaz, é o seguinte, no dia 19/5, a nossa Agência Espacial de Brinquedo, né, ela botou uma nota no dia 20, no dia 19, eu publiquei no dia 20, uma nota dizendo que havia submetido à consulta pública uma nova proposta de portaria que institui normas de segurança e boas práticas para operação e lançamento de foguetes armadores. Bom, Rui, todos sabem que a nossa piada espacial não merece a mínima credibilidade, né? Principalmente nessas ações. Abri aqui a notícia agora. Pois é. Todos sabem, né, que ele não merece a mínima credibilidade. Agora, eu acho que todo fogueteiro amador deveria participar, tentar colaborar, né? Mesmo Duda, não... quando a gente tem que elogiar, certo? Duda, isso é importantíssimo. Não, eu sei que é importante. O problema é acreditar que essa gente vai conduzir esse negócio com sapiência, Rui. Duda, só de ter aberto isso aí, essa consulta pública, já me surpreende. É verdade. A gente alerta isso há muito tempo. Isso. Por quê, Duda? O foguete modelismo é uma atividade interessantíssima. Você pode, com essas práticas, despertar o interesse e educar a juventude para as ciências, a tecnologia espacial. É bastante lúdico, é bastante atraente, atrativo para o jovem, para a criança, certo? Isso daí. Principalmente que no início ele não trabalha com a matemática e a física pesada, né? Normalmente os professores... Duda precisa travar seu áudio aí, é o seu áudio que está dando retorno. Normalmente no início esses jovens são orientados por professores a quem, é lógico, isso aí com o tempo eles vão participando mais, mas estão sempre orientados por professores, tá? Ou preceptores, né? Pessoas que já têm experiência, pessoas que têm uma vivência na área do foguete modelismo e que acabam orientando esses jovens, né? E atraindo esses jovens para as atividades de foguete modelismo. Mas é uma atividade, Duda, que não tem regulamentação. A Carta de Foz do Iguaçu, Duda, você lembra, ela fala sobre isso, que a Agência Espacial Brasileira precisa ela precisa tomar o protagonismo disso. Por quê? Porque ela não pode ficar naquele jogo de empurra. Se voa a mais de 100 quilômetros, é problema da Agência Espacial. Se voa a menos de 100 quilômetros, é problema da ANAC. Sabe, Duda? Não pode ter esse jogo de empurra. Por quê? Porque o foguete modelismo é a porta de entrada para os futuros jovens que vão trabalhar com foguetes de sondagem, que vão voar mais de 100 quilômetros, com os foguetes lançadores de satélites. Essa juventude vai ser despertada aí. Duda, ninguém desenvolve foguetes nesse sentido aí. É lógico, tem aqueles foguetes que são usados para agricultura, né, para lançar sal nas nuvens. Tem alguns outros empregos, tem foguetes militares, né, mísseis, etc. e tal, que são... Mas no caso do foguete modelismo em si, eles são uma réplica, são réplicas em escala e capacidade de alcance de altitude e alcance de distâncias em escala do que se faz com foguetes de sondagem e foguetes lançadores, né? Então, eles são inspirados por isso. E a EB não pode se furtar porque voa a menos de 100 km, tem que ser com a ANAC, não. Quem faz foguete modelismo faz sonhando um dia fazer foguetes orbitais. Todos.
Nos Estados Unidos, Duda, quantos grupos de foguete modelismo já alcançaram a linha de Kármán? E não só universitários, amadores. Campeonato de foguete modelismo nos Estados Unidos, você tem as dúzias por ano. Certo? Então, assim, é muito mais difundido. Por quê? Porque lá é estimulado. Lá são dadas condições. Hoje, o professor, hoje, o líder de uma equipe de foguete modelismo, ele pode ser enquadrado como contrabandista de explosivos. Você não tem um cadastro nacional de equipes de foguete modelismo, onde você tem quando você cadastra as equipes, tem um cadastro centralizado, compartilhado entre AEB, ANAC, Exército, Força Aérea, você está regulamentando a atividade e regulando a atividade, para essas pessoas não ficarem na marginalidade. Então, isso eu acho que é um primeiro passo, certo? Eu vejo positivamente. Espero que seja dada continuidade a isso. E esse tópico, que não é só isso, não é só norma de segurança. Lá nós falamos da regulamentação e regulação da atividade de foguete modelismo. Então, Duda, se você vai comprar nitrato, se você vai comprar enxofre em quantidades, para lhe vender uma loja, você vai, a depender da quantidade, tem que ter autorização do Exército. Para você armazenar em casa, tem que ter autorização do Exército. Em casa, eu digo, no local, na sede do foguete modelismo, que eu não recomendo armazenar em casa. Veja bem, falo locais próprios, né? Galpões, locais, oficinas onde a equipe trabalha, que não pode ser em casa, porque são produtos inflamáveis, explosivos. Então, tem normas de segurança, boas práticas para isso. Mas se você transporta, você pode ser enquadrado também, Duda, em transporte de material. Mas o que é que precisaria? Você ter esse cadastro, onde quem precisar consultar esse cadastro seria regulamentado e fiscalizado pelos próprios grupos de foguete modelismo, que vão dizer, ó, Duda Falcão, não tem negócio de foguete, não tem grupo de foguete modelismo, está cadastrado aqui, não aprova o cadastro do Duda, não, porque ele não é foguete modelista. Ele está com outra intenção ao se cadastrar aqui. Mas quem tiver cadastrado nesses grupos, nesse cadastro geral de grupos de foguete modelismo, tenha a capacidade de adquirir, transportar e armazenar produtos químicos sem estar na ilegalidade. Sem estar, ainda que inadvertidamente, indo de encontro à lei. Isso dá dignidade à atividade, Duda. Isso é importantíssimo, certo? E a Carta de Foz do Iguaçu traz isso lá. Um item da Carta de Foz do Iguaçu é tratar da regulamentação e normatização das atividades, regulação das atividades de foguete modelismo, onde esse cadastro seria mantido pela EB, já que foguete modelismo é uma atividade educacional ligada à área espacial, não porque os foguetes voam no espaço, mas porque é uma atividade educacional ligada à área espacial, inspirada pela área espacial. Não é, Duda, aeromodelismo. Aeromodelismo, eu diria, não é ANAC. Mas se é foguete modelismo, tem que ser a Agência Espacial Brasileira o cabeça. Lógico, articulado com a ANAC, articulado com Força Aérea, articulado com o Exército. E esse cadastro, a EB poderia chamar para si essa responsabilidade e, em parceria com os grupos nacionais de foguete modelismo, fazer a gestão desse cadastro. Né? Aprovação
desse cadastro e a manutenção desse cadastro para consulta pública, para que qualquer órgão, qualquer fornecedor de material que possa ser utilizado para a confecção e elaboração de combustível para foguete modelismo possa consultar lá, ver o nome da pessoa, do líder da equipe, do mentor, do orientador, dos orientadores, e estes, e não os jovens que são orientados, estes terem permissão para adquirir os produtos que precisam para poder fazer seus experimentos, seus testes, seus voos, suas competições. Eu vejo isso ainda como um passo embrionário. A EB já vem executando uma aproximação que eu acho muito lenta e tímida, poderia avançar mais rapidamente, mas, de qualquer sorte... Nessa nota que eles divulgaram, né, eles solicitam que a comunidade, né, dê sugestões, entendeu? Uhum. Aí, as contribuições são realizadas até o dia 12 de junho de 2023 na plataforma Participe Mais Brasil. Uhum. Entendeu? Foi por isso que eu disse que eu acho que a comunidade de foguete modelista, eu prefiro dizer de espaço modelismo, porque não é só de foguetes, né? Essa galera também que lança balões, né, com cargas úteis, né, também, né, gera preocupação, né, Rui? Sim, então, por diversas questões. Então, não é só a área de foguetes, né? Então, eu disse para a comunidade, né, que, na minha opinião, eles deveriam contribuir, né, mas que não gerasse tantas expectativas diante, né, da baderna que é a nossa agência espacial, né? Então, mas mal não faz, então contribuam. Então, eu espero que realmente a gente esteja errado, que eles conduzam esse processo de forma, né, competente, séria, né, e o mais rápido possível, né, Rui? Duda. E assim, Duda, o que eu acho é que eles estão começando de trás para frente. Se puder bloquear o áudio aí, Duda, eu agradeço, porque está dando retorno. Eu acho que eles estão começando de trás para frente. Eles estão montando o arcabouço normativo de baixo para cima. Na verdade, o que é que deveria existir? Deveria existir uma portaria definindo o conceito de espaço modelismo, o que é espaço modelismo, o que é foguete modelismo, certo? Uma portaria conjunta da EB com a ANAC, Força Aérea e Exército, definindo o que é, os termos, os conceitos, tá? E depois vir fazendo essa normatização e amarrando essas normas. Você vê que aqui, ó, eles começam a definir categorias de coisas que não deveriam estar aqui, deveriam não estar só aqui, mas estar numa norma superior, certo? Capacidade de impulso, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que deveria ter nessa regulamentação regulação e normatização da atividade de foguete, espaço modelismo, deveria existir categorias de equipes. Equipe básica. A equipe básica só pode desenvolver foguetes até tanto. E os grupos se regularem. É lógico, a equipe começa como básica, depois ela vai... E cada vez que ela avança um nível de expertise, né, nisso daí, porque um grupo de foguete modelismo tem que começar de algum lugar. Então, começa foguetes básicos de foguete modelismo. Foguetes que são feitos com propulsão de água, não sei o quê, não tem limite de regulamentação. A questão de segurança limita-se à pressão necessária para fazer a água ser expulsa da garrafa, do recipiente,
e evitar que estilhaços alcancem, machuquem os jovens, etc. e tal. Distância de segurança para conforme a pressão da capacidade de pressão do recipiente que vai receber o ar comprimido, que vai expulsar a água de... Pronto. Esse é assim, é o mais básico. Aí vem grupos iniciais, básico, inicial, intermediário e avançados. Os grupos avançados, grupo avançado é aquele que está apto ou está em vias de manipular, lançar, operar, testar motores foguetes com capacidade de até tantos quilonewtons ou newtons, certo? E definir essas categorias. E aí, quando um grupo de foguete modelismo for se cadastrar, a própria comunidade vai analisar o pedido do cadastro e dizer, não, esses caras nunca lançaram um foguete avançado de modelismo, não pode categorizar ele não, vai começar como um intermediário. Aí, com o tempo, nas competições, eles vão ganhando expertise, alcançaram, dominaram aquilo ali, vão para um nível mais alto. E cada nível, Duda, permite o quê? Que você possa executar atividades, lançamentos em determinadas áreas, em determinadas regiões, até um limite de altura X. Então, na medida em que você vai avançando nisso daí, nessas categorias, você iria ter novas capacidades, mas também novos direitos, direitos para poder comprar determinados tipos de materiais, mas também aumenta a responsabilidade, os deveres, né, de estar informando, de toda vez que adquirir material prestar conta, quando utilizou material para mostrar que não está armazenando, entendeu? Então, esses controles que deveria ter, certo? Por outro lado, Duda, eu penso que isso aí também não é ruim, esse debate. Eu só acho que está começando de baixo para cima. Na verdade, deveria ter uma norma geral, uma portaria da EB, normatizando a portaria conjunta AEB-ANAC, para definir essa coisa que não é aeromodelismo, não é aviação e também não é espaço. Tinha que ter isso aí, definindo os conceitos, os nomes, né? O que é... E aí, sim, embaixo disso, esse seria a norma principal, e outras portarias, ou uma portaria e abaixo dela instruções normativas que complementariam essa portaria. Mas, Duda, pelo menos está começando por uma área que é importante, que envolve segurança dos jovens, né? Das crianças que estão manipulando. Então, eu já falei aqui para vocês que quando eu estava na EB, eu estava encarregado junto com um grupo de colegas da implantação do centro do CBT espacial lá de Natal, Parnamirim, na verdade, né? E para o plano pedagógico, as matérias, tudo, Duda, muito bem feito. Eu fui procurar a norma de segurança, não tinha, Duda. Então, a gente foi elaborar a norma de segurança. Eu elaborei boa parte da norma de segurança, certo? E não só norma de segurança, mas norma de comportamento e disciplina e segurança. Porque os jovens estariam convivendo entre si e para evitar brigas, atritos e tal, e também evitar acidentes com esses jovens. Então, a gente elaborou, foi a última coisa elaborada do projeto do CBT espacial. Mas eu fico feliz em ver que pelo menos alguma coisa está saindo do papel. E aqui exorto aqui, né, convoco aqui a comunidade de espaço modelismo, foguete modelismo, para contribuir. Verdade, Rui, verdade, verdade.
Agora, eu não li esse documento ainda aí, né? Essa proposta deles aí. Não sei, volto a insistir, se está incluído também a questão da segurança nos lançamentos de balões, né? De balões com cargas úteis. Duda, Né? eu acho que não. Gente, balão com carga útil é muito perigoso. Né? Imagine você lançar um balão com a carga útil numa região de rota de aviões. Isso é um problema muito sério. Mas o caso do balão, Duda, eu acho que a ANAC ela já regulamenta isso. Já? Com carga útil? O balão. Já? Então, retiro o que eu disse. Né? Então, enfim, eu vou ficar na torcida para que... Eu sou especialista nessa área, mas, salvo engano, já existe a regulamentação da ANAC para a questão dos balões estratosféricos. Tá bom. Então, vamos ficar na torcida, né, para que esse processo seja conduzido da forma mais rápida e mais exitosa possível, né, Rui? Uhum, com certeza. A Aline, né, ela diz, Rui já havia alertado a necessidade dessas regras de segurança, com aquela portaria da EB, né? Na verdade, Aline, essas regras de segurança fazem parte de um conjunto maior de instrumentos em que eu já conversei algumas vezes sobre isso. Nós temos, Duda, melhor do que isso, nós temos uma live que a gente fez sobre foguete modelismo. Sim, com vários... Com o Gustavo... Cirelli. E nós falamos isso aqui. Deixa eu ver se eu acho essa live aqui. Tem uma de foguete modelismo aqui, certo, pessoal? Tem duas. Tem aqui, uma com os pioneiros. Isso. Aqui, ó, pessoal. Foi em 2020. E temos aqui duas em 2020. Uma no dia 15 de julho e outra no dia 29. A primeira, que vocês, quem quiser assistir, conhecer, os pioneiros do foguete modelismo, um grupo fantástico, né, de entusiastas. Esses são raiz, são fogueteiros raiz, certo? Deixa eu clicar aqui, Duda, para mostrar para o pessoal. Quem quiser assistir, nós temos essa live aí, ó, onde nós temos o Sérgio, nós temos o Cássio, nós temos o Canali, né? Isso. Canali não. O Dalson. O Dalson e o Roberto Dias. Isso. Certo? Vale a pena assistir. Temos também, essa foi uma mais geral, contando um pouco da história do foguete. Essa, sim, se eu não me engano, tem a participação do e aqui, ó, a outra é sobre foguetes educativos experimentais. Eu participo com o Gustavo Cirelli e o Dalson Isola, e a gente discute, né, sobre essas questões de regulamentação, né? Deixa eu ver aqui qual foi o tema aqui, ó. Regulamentação da atividade no Brasil. Então, gente, essa portaria, ela não regulamenta a atividade. Ela é uma portaria que traz normas de segurança, que tem que ter. Mas, na verdade, qual era a concepção, a arquitetura que deveria ocorrer nessa normatização, nessa regulamentação da atividade? Deveria ter uma portaria conjunta
da EB com outros entes, ANAC, Exército Brasileiro, quem controla, quem faz o controle de produtos, né, controlados, explosivos, munições, etc., e produtos químicos que podem ser utilizados para produzir explosivos, é o Exército, e a Força Aérea. Então, e nessa portaria se teria toda a definição do que é a atividade de foguete modelismo, aonde começa a responsabilidade da EB, aonde começa a ANAC, onde é o Exército, quem faz o quê, definir que tem um cadastro de foguete modelismo, de grupos de foguetes modelistas, que esse cadastro, a gestão dele seria compartilhada entre a EB e os grupos de foguete modelismo reconhecidos, que se faria um acordo de cooperação técnica, onde os grupos de foguete modelismo que são reconhecidos, têm notório saber na área, assinariam com a EB, onde fariam a gestão do cadastro de foguetes modelistas e a EB daria a infraestrutura e daria as normas para poder fazer o cadastro. E o cadastro seria gerenciado, os grupos seriam classificados a partir da análise dos próprios foguetes modelistas. Então, seria autorregulado quem é, porque todos se conhecem. Nada melhor do que todos que se conhecem se autorregulando e registrando. Essa era a ideia. E a partir desta portaria conjunta, né, se teriam outras portarias complementares ou instruções normativas que complementariam esse guarda-chuva legal, que seria o documento, a portaria de regulamentação da atividade. Regulamentação e regulação da atividade, certo? E aí o Exército, a Força Aérea, baseado nessa portaria conjunta, baixariam suas próprias normas, sem precisar da EB, fazendo referência a essa portaria conjunta, tá? Assinado por todos, certo? E aí você teria um arcabouço infralegal, né? O melhor seria ter um decreto, mas um decreto depende de passar pela presidência e tal. Então, como a EB tem esse poder de normatizar, como a ANAC tem de normatizar a EB no caso das atividades espaciais, a ANAC de normatizar as atividades aeronáuticas, que essas duas agências têm, poderiam fazer através de portaria. Atenderia são instrumentos infralegais, portarias, instruções normativas, etc., mas resolveria a questão. Não ficaria solto como está. Então, na verdade, a gente pensou nisso daí, certo? Deixa eu compartilhar aqui, Duda, para o pessoal ver, porque eu estou acreditando que eu estou compartilhando e não estou mostrando nada. Estou que nem um abestalhado falando tudo isso aqui e não estou mostrando nada. Aqui, pessoal, a de foguetes educativos experimentais, regulamentação das atividades no Brasil. Essa é uma. E a outra, deixa eu voltar. Se voltar, né? Não está querendo voltar. Está querendo carregar, mas não está carregando. Dá essa travada aqui, né, na hora. Pronto, cadê? Foguete. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer a pesquisa aqui. Foguete. Bora, rapaz. Facilita. Foguete. Aqui. Pioneiros do foguete modelismo. É a primeira, do dia 17 de julho de 2020. E a segunda é essa de 14 dias depois, né? 2 semanas depois, a gente fez essa outra tratando desse detalhe.
Então, vale a pena assistir. Não é isso não, Duda? Tá sem áudio, Duda. Tem uma terceira, se eu não me engano. Tem uma terceira? Eu não vi, Duda. Bote assim, espaço modelismo, para ver se aparece alguma coisa. É uma que eu faço com a participação do professor Canali e outros. Duda, não tem, não. Não encontrei aqui. Tem não, né? Não, eu não encontrei. Tem que ver o termo para poder pesquisar aqui. Certo. Mas é isso aí, pessoal. Então, assim, Aline, é importante, eu já tinha alertado, mas eu acho que precisa ir além. E, na minha opinião, primeiro tinha que ter essa portaria maior, que seria o guarda-chuva, onde você teria as definições, os conceitos principais definidos da atividade, do que é, quem é, né, que é importante ter isso, e depois viriam os outros normativos complementares. Vamos lá, Duda? Vamos lá. A Aline complementa aqui, já assisti vários lançamentos amadores perigosíssimos, verdade, Aline. Recentemente, eu acho que anteontem, parece que teve um foguete que foi lançado lá na Tailândia, que quase acerta um avião. É uma história dessa aí. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!